Olá, sou Daniela Mendes. Peço primeiramente que inscreva-se no canal, dê like e compartilhe o vídeo. Dependência afetiva é preocupante? Daqui a pouco falarei sobre isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Dependência afetiva é preocupante? Eu vou te responder que é preocupante dependendo da fase da vida. Por quê? Quando nós somos crianças, bebês, nós somos dependentes afetivos de nossos pais ou dos cuidadores, tanto do ponto de vista dos cuidados como emocionalmente. Os cuidadores são são a nossa referência de um modelo de ser humano. Por isso que é importante terem pais fortalecidos, livres do trauma, para que forme uma pessoa bondosa, mas com limite, enfim, um adulto saudável. Quando que isso não é bom? Quando isso acontece, conforme a criança vai crescendo, se tornando adolescente e até mesmo adulto. Infelizmente, em nossa sociedade, estamos vendo um grande número de pessoas totalmente dependentes afetivamente de outras. E isso é preocupante, sim. Como, Dani? Dependência é quando você depende de alguém. E nós não podemos ter essa visão, porque deveríamos ser dependentes de nós mesmos, ou seja, independentes dos outros. E muitos pais, por proteção, por cuidado, acabam passando seus traumas, suas vivências para os seus filhos e fazem com que essa criança seja dependente deles. E isso é muito prejudicial quando levado para a vida adulta. Vou dar alguns exemplos da dependência. Nós sabemos que há muitas mulheres que são totalmente dependentes do seu namorado, do seu marido, e quando há agressão, principalmente, isso é muito complicado. Quando eu trabalhava na TV como repórter, eu me lembro que toda vez que eu ia fazer reportagem de alguma agressão na delegacia da mulher, eu ficava muito indignada, porque eu falava assim para a delegada: mas como? A senhora está contando que ela voltou inúmeras vezes, tem denúncia. E muitas vezes a mulher foi morta ou agredida de uma forma horrível, né? E daí ela falava: ela procurou nos procurou 2 vezes, mas tiveram outros casos, tem testemunha e tal, mas ela volta. E eu não conseguia entender o que acontecia como repórter, né? Mas conforme eu fui estudando o aspecto psicológico e emocional, eu fui vendo o quanto que é prejudicial a dependência. E muitas vezes veio lá da infância. E se essa mulher não curou isso, é muito complicado, ela leva para a fase adulta. Ela aceita ser agredida. E tem N possibilidades. Esse é um dos exemplos. Mas tem também a dependência afetiva da mãe, do pai, ou vice-versa, da mãe em relação aos filhos. Eu conheço muitos casos em que a mãe de uma determinada pessoa, seja homem ou mulher, se intromete demais na vida do casal. Por quê? Porque no fundo, às vezes ela nem percebe, ela quer ser a companheira do seu filho e da sua filha. E quando percebe que ela está perdendo para o cônjuge, ela entra numa disputa, muitas vezes inconsciente. Então, ela acaba prejudicando a vida do casal, achando que está ajudando. Eu conheço casos de, por exemplo, de mãe inventar uma desculpa de ir na casa do casal e quase divorciar ou divorciar. Eu fiquei sabendo, na verdade, de um caso, uma amiga que contou que a mãe ia muito na casa dos dois, chegou um momento, daí a mulher estava tentando estabelecer o limite, chegou um momento que não deu certo e houve divórcio. A mulher ficou com os 2 filhos e o marido voltou com a mãe, como se fosse homem e mulher. Ele necessitava da mãe para sobreviver. Isso é horrível. E quando tem os dois? Por exemplo, teve uma mulher com mais de 30 anos, ela foi mãe
e ela não se sentia competente para executar esse papel. E ela pedia ajuda da mãe. E a mãe, querendo ajudar, foi à casa da filha. Ficou assim muito tempo, quase 2 anos. E era visível, todo lugar que estava a mãe e a filha. Só que quem manipulava, quem mandava, o bebê chorava, quem pegava era a avó. Era como se fosse assim, a mãe, uma mera auxiliar, e a avó, a mãe de verdade. E o pai não tinha um papel tão importante. E isso é horrível, porque num casal, pensando na vida a 2, é essencial pai e mãe. E a avó vivenciar a sua vida. Ai, mas ela é divorciada ou é viúva, ai que dó. Cada um tem que assumir as suas escolhas. É claro que a gente entende que não é fácil quando ama os seus filhos, de repente se vê numa situação de sozinha, não deu certo o casamento, tem trauma de infância, tem um monte de coisa. Ai, que alegria ser vó. Ok, a gente entende, mas alguém precisa ser adulto para estabelecer um limite. Cada um na sua vida, cada um assume a sua vida. E para isso precisa ter adulto. E muitas vezes o adulto é o filho ou a filha. Não precisa humilhar essa mãe ou esse pai, mas tem que conversar e colocar as coisas no lugar. Então a dependência afetiva é muito prejudicial. Se você se viu em uma das situações, procure ajuda. É essencial que você entenda de onde vem essa dependência afetiva, porque você existe para ser só você. Você ama as pessoas, você acolhe as pessoas, você faz o bem, mas você é responsável pela sua vida. Não temos que cortar esse cordão umbilical, seja com quem for, seja mãe ou seja marido. Se não der certo, paciência, mas eu vou seguir a minha vida e você segue a sua. Então precisamos repensar sobre isso como adulto e precisamos entender que somos seres independentes, autores da nossa história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço, até mais!